Vocês já imaginaram como seria viver uma vida cheia das bênçãos de Deus? Bênçãos que Ele tem reservado para nós desde antes da fundação do mundo. Você já pensou como seria experimentar o seu amor, a sua graça, o seu favor e o seu poder em todas as áreas da sua vida? Você já sonhou com os milagres que Ele pode fazer por você e através de você? Então, por que às vezes parece que essas bênçãos estão distantes de nós, que as nossas orações não são respondidas, que os nossos sonhos não se tornam realidade? Será que estamos fazendo algo que impede o fluxo das bênçãos de Deus em nossa direção? Será que estamos bloqueando as nossas bênçãos sem saber? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa sobre como podemos remover os obstáculos que nos separam das bênçãos de Deus e como podemos abrir os nossos corações para receber tudo o que Ele tem para nós. Deus quer abençoá-lo com uma vida abundante, cheia de paz, alegria, saúde, prosperidade e vitória. E no final deste vídeo, vamos orar juntos uma oração forte e fervorosa, clamando a Deus para nos abençoar abundantemente, em nome de Jesus. Então, fique comigo e prepare-se para receber as bênçãos desta oração. Meus queridos amigos, há uma triste realidade que devemos enfrentar em nossa caminhada com Deus. Às vezes, sem mesmo perceber, nós nos tornamos os nossos próprios obstáculos. Às vezes, nos perguntamos por que os céus parecem silenciosos ou por que as nossas orações parecem sem resposta. Abrimos os nossos corações em oração, esperando e ansiando por um sinal, uma resposta ou apenas um sussurro para nos assegurar que Ele nos ouve. Questionamos se fomos esquecidos, se há algo errado conosco, mas a verdade é que as bênçãos de Deus fluem constantemente como um rio. Muitas vezes são as nossas ações, as nossas escolhas e as nossas atitudes que podem estar impedindo que essas bênçãos cheguem até nós. Você vê, o amor de Deus por nós é tão vasto e o seu desejo de nos abençoar é tão imenso que as suas bênçãos estão sempre fluindo como um poderoso rio que nunca seca. Este rio está cheio de esperança, de cura, avanços e milagres, todos esperando para enriquecer as nossas vidas. Mas assim como um rio pode ser prejudicado por obstruções, às vezes são os nossos próprios comportamentos, decisões e até mesmo o estado dos nossos corações que funcionam como barreiras, bloqueando essas bênçãos, das quais podemos nem sempre estar cientes. Essas obstruções são muitas vezes mascaradas como escolhas cotidianas ou atitudes profundamente enraizadas. Hoje, vamos nos aprofundar na compreensão dessas barreiras e como podemos restaurar o livre fluxo da graça de Deus em nossa jornada de vida. Deus tece continuamente fios de graça, favor e amor para cada um de nós, mas cabe a nós reconhecer e receber esses fios para permitir que eles enriqueçam os padrões das nossas vidas. Hoje, veremos 5 barreiras que podem bloquear as suas bênçãos e avanços. Número 1. Falta de perdão e guardar rancores. Pense em como a falta de perdão é como segurar uma pedra pesada em nossas mãos dia após dia. Aquela pedra fica cada vez mais difícil de carregar, nos atrasa e nos cansa. Isso é o que guardar rancor faz conosco. É como aquela pedra pesada, tornando a nossa vida mais difícil do que deveria ser. A Bíblia nos diz claramente em Mateus 6, versículo 14: Pois se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês
que está no céu, também perdoará vocês. Isso significa que, se quisermos que Deus nos perdoe, perdoar os outros é uma condição. É uma ideia simples, mas às vezes pode ser difícil de fazer, dependendo da situação. Mas todos nós podemos escolher perdoar, não importa o quão difícil. Faça o que Deus quer que você faça, e Deus cuidará de todo o resto. Agora, vamos viajar de volta a um lugar muitas vezes esquecido na história da Bíblia, a história de Esaú e Jacó. Esses dois irmãos tinham todos os motivos para guardar rancores. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou seu irmão mais velho, Esaú, para arrebatar seu direito de primogenitura e bênção. A dor e a traição levaram a anos de separação e amargura. Esaú ficou com tanta raiva que até pensou em matar Jacó. Mas com o tempo, algo transformador ocorreu. Quando eles finalmente se encontraram novamente, em vez de raiva e vingança, foi isso que aconteceu, que está em Gênesis 33, versículo 4. Mas Esaú correu ao seu encontro e abraçou-o, jogou-se em seu pescoço e o beijou, e os dois choraram. Esse reencontro mostra o poder do perdão e como isso pode transformar anos de amargura em um momento de amor e reconciliação. Mas é vital entender isso. O perdão não é só para a pessoa que nos machucou, também é para o nosso benefício. Isso nos liberta de segurar a raiva, o ressentimento e o rancor, que são como beber veneno e esperar que a outra pessoa se machuque. Isso afeta o nosso bem-estar, o nosso relacionamento com Deus e com os outros e nos impede de experimentar a plenitude das bênçãos de Deus. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a outra pessoa fez está certo, mas estamos nos libertando do nosso julgamento e deixando Deus ser o juiz. Ao fazer isso, derrubamos as paredes que bloqueiam as nossas bênçãos e preparamos o caminho para a cura, a paz e a prosperidade espiritual. Afinal, cada vez que recitamos o Pai Nosso, somos lembrados. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Em essência, toda oração é um chamado para abraçar o perdão e soltar as correntes que nos prendem das bênçãos divinas de Deus. Número 2. Dúvidas e falta de fé. A dúvida pode nublar a nossa visão espiritual, tornando difícil reconhecer e apreciar os milagres que Deus se manifesta em nossas vidas diariamente. É como uma névoa densa que distorce a nossa percepção e direção. Quando Jesus acenou para Pedro andar sobre as águas, foi fé pura e inabalável que lhe permitiu dar esses passos milagrosos iniciais. No entanto, a dúvida instantânea penetrou nele e ele começou a afundar. No livro de Tiago 1, versículo 6 diz: peçam com fé e não duvidem de nada. Quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Este estado de espírito vacilante e instável nos impede de abraçar plenamente as bênçãos da vontade de Deus. Imagine tentar pintar uma bela imagem, mas toda vez que você está prestes a dar uma pincelada, você duvida da escolha da cor, do tamanho, do pincel ou da direção do traço. Por causa disso, a tela permanece incompleta e a imagem nunca ganha vida totalmente. De forma semelhante, em nossa jornada espiritual, quando estamos constantemente duvidando ou sem fé, impedimos o nosso relacionamento com Deus de atingir todo o seu potencial vibrante. Acabamos com uma imagem irregular e pouco clara do seu plano para nós, em vez da obra-prima que ele imagina. Na Bíblia, em Hebreus 11, versículo 1 diz:
A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso quer dizer que temos que confiar em algo que não podemos ver com os nossos olhos. Assim confiamos que o vento existe quando o sentimos em nossa pele. A fé é crer em Deus e em suas promessas, mesmo que ele seja invisível para nós. Há um exemplo na Bíblia de um homem chamado Baraque, que está nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Débora, uma profetisa, disse a Baraque que Deus queria que ele comandasse um exército contra seus inimigos e que Deus lhe daria a vitória. Mas Baraque duvidou e disse que só iria se Débora fosse com ele. Isso mostrou sua falta de fé. Por causa disso, Débora disse que a honra da vitória seria de uma mulher e não dele. E foi isso que aconteceu. Uma mulher chamada Jael foi quem matou o líder do inimigo. Essa história mostra o que pode acontecer quando duvidamos ou não temos fé. Podemos perder as coisas boas que Deus planejou para nós. Podemos perder nossas bênçãos. A dúvida é uma emoção humana e é natural que todos nós tenhamos momentos de dúvida ou incerteza. Mas nessas horas é importante nos voltarmos para Deus, buscando sua sabedoria e orientação. A fé é especialmente importante em tempos incertos, pois ela ilumina nosso caminho, nos dando clareza e propósito. É como ter as cores e as visões certas para completar nossa pintura, revelando uma bela obra de arte divina. Deus está sempre pronto para nos guiar, mas é a nossa fé e confiança nele que transformam sua orientação em bênçãos em nossas vidas. Número 3. Desobediência e afastamento da vontade de Deus. Não obedecer a Deus pode fazer com que você se perca. Pense em uma vez que alguém lhe deu um mapa ou instruções para um lugar, mas em vez de segui-los, você decidiu seguir seu próprio caminho, pensando que seria mais rápido. Mas logo você se viu perdido, desejando ter seguido o caminho original. Isso é parecido com nossa jornada espiritual. Deus nos dá um mapa através de suas palavras na Bíblia, nos guiando no caminho certo. Mas quando decidimos seguir nosso próprio caminho, sem ouvi-lo, muitas vezes nos sentimos perdidos e distantes dele. Deus é claro sobre a obediência. Em 1 Samuel 15, versículo 22, a Bíblia nos diz que obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura dos carneiros. Isso significa que Deus se agrada mais da nossa obediência do que de qualquer oferta ou ritual que possamos fazer. Ele quer que nós escutemos a sua voz e sigamos os seus caminhos, porque ele sabe o que é melhor para nós. Uma história na Bíblia que ilustra o tema da desobediência é a do rei Saul e dos Amalequitas, no capítulo 15 de 1 Samuel. Deus deu instruções claras a Saul para destruir tudo o que pertencia aos Amalequitas, por causa do mal que eles fizeram aos israelitas. Mas Saul poupou o rei e ficou com alguns dos melhores animais. Ele pensou que poderia oferecer esses animais como sacrifícios a Deus, mas Deus não se agradou, porque Saul não seguiu as suas instruções exatamente. Saul achou que estava fazendo uma boa coisa, guardando os animais para sacrifício, mas ele não entendeu que a obediência a Deus era mais importante. Por causa da sua desobediência, Deus não quis mais que Saul fosse rei, e o seu reinado teve um fim trágico. Quando nos desviamos da vontade de Deus e não ouvimos a sua voz, é como se perdêssemos a melhor rota que ele planejou para nós.
O caminho de Deus é sempre para o nosso bem, mesmo que nem sempre possamos ver isso. Sendo obedientes e seguindo as suas instruções, evitamos muitos problemas e sofrimentos. É essencial sempre consultar a Deus, lendo as suas palavras e orando por orientação. Assim como um mapa ou um conjunto de rotas, a palavra de Deus sempre nos conduzirá a um lugar certo, cheio de bênçãos e paz. Então, vamos nos esforçar para permanecer no caminho de Deus e desfrutar da jornada que Ele preparou para nós. Número 4. Orgulho e autossuficiência. Estou falando da tendência de confiarmos mais em nós mesmos do que em Deus. Imagine que você tem um quebra-cabeça e está tentando encaixar uma peça onde ela não cabe. Não adianta você empurrar ou girar, ela simplesmente não se encaixa. Mas em vez de procurar a peça certa, você continua forçando a errada, pensando que você sabe mais. É isso que acontece quando deixamos o orgulho nos dominar e confiamos demais em nós mesmos. Tentamos fazer as coisas do nosso jeito, mesmo que não seja o jeito certo. Em vez de escutar a orientação de Deus, a Bíblia tem palavras claras sobre o orgulho. A Bíblia nos alerta em Provérbios 16, versículo 18, que o orgulho vem antes da ruína e a soberba antes da queda. Esse versículo nos mostra que quando nos achamos superiores aos outros, estamos nos preparando para problemas. Deus quer que sejamos humildes para reconhecer que não sabemos tudo e para dependermos dele. Vamos ver a história do rei Uzias em 2 Crônicas 26. Uzias se tornou rei quando era jovem e por muitos anos ele fez o que agradava a Deus. Ele foi bem-sucedido e poderoso, mas com esse poder, o orgulho tomou conta do seu coração. Ele começou a achar que podia fazer qualquer coisa, até mesmo tarefas que eram dos sacerdotes. Um dia, ele entrou no templo para oferecer incenso, uma função que só os sacerdotes podiam fazer. Quando os sacerdotes o advertiram, em vez de ouvir e se humilhar, ele se irou. Mas Deus viu o seu orgulho e Uzias ficou leproso naquele momento. O orgulho de Uzias levou à sua queda. Confiar em nós mesmos e pensar que não precisamos da orientação de Deus é um caminho perigoso. É como recusar pedir direções quando estamos perdidos, só porque temos vergonha de admitir que não conhecemos o caminho. Então, alguns de nós precisamos reconhecer que não somos perfeitos. Alguns de nós somos muito orgulhosos, mas Deus está sempre esperando por nós para pedirmos a sua ajuda. Ele quer nos orientar e nos levar aos melhores caminhos. A chave é ser humilde, admitir quando precisamos de ajuda e confiar na sabedoria de Deus mais do que a nossa, deixando de lado o nosso orgulho e nos apoiando em Deus. Abrimos um mundo de bênçãos, paz e verdadeiro sucesso em nossas vidas. Lembre-se, está tudo bem não ter todas as respostas, desde que saibamos a quem recorrer por orientação. Não deixe o orgulho impedir suas bênçãos. Número 5. Negligência com oração e louvor. Isso é como se afastar do nosso porto seguro. Imagine estar em um barco e flutuar em um imenso oceano. Perto da costa há um porto seguro, onde você ancora todos os dias. Ele oferece proteção, orientação e uma sensação de paz, mas aos poucos você começa a negligenciar a âncora. Um dia você a ignora, pensando que não tem problema flutuar um pouco. No dia seguinte, você faz o mesmo. Aos poucos, você se encontra no mar à deriva,
e o porto familiar está quase invisível. Isso é parecido com o nosso relacionamento com Deus. Quando oramos e louvamos a Deus consistentemente, nos ancoramos em Sua presença. Mas negligenciar essas práticas é como negligenciar essa âncora, nos deixando afastar mais da proteção de Deus. A Bíblia está cheia de convites para a comunicação constante com Deus. A Bíblia nos aconselha em Filipenses 4, versículo 6, a não ficarmos ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. Esse versículo destaca a importância de não só orarmos, mas também agradecermos e louvarmos a Deus, confirmando nossa confiança nele. Fazendo isso, firmamos nossa âncora, garantindo que fiquemos perto do nosso porto espiritual. A história de Jonas exemplifica bem o significado de comunicação consistente com Deus. Quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, Jonas fugiu e embarcou em um navio que ia para o lado oposto. Ele tentou fugir do chamado de Deus e se meteu em uma grande tempestade. Enquanto ele negligenciava seu dever e sua conexão com Deus, ele se afastava mais do seu porto espiritual. Foi só quando ele estava na barriga de um grande peixe, tendo orado e se arrependido, que ele voltou para o caminho certo. A história de Jonas é uma ilustração viva do que pode acontecer quando negligenciamos nossas práticas espirituais, como oração e louvor, e como podemos sempre voltar para Deus, nosso porto seguro. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, em nossas vidas agitadas, é fácil pensar que podemos pular uma oração hoje, ou uma devoção diária, ou perder um momento de louvor a Deus amanhã. Talvez você esteja pensando que cuidar das crianças e dos netos quando eles voltam para a escola é mais urgente agora, ou que lidar com outras obrigações familiares ou profissionais é mais importante agora, ou que você não tem tempo suficiente para passar 20 ou 30 minutos com Deus todos os dias, mas toda vez que fazemos isso, é como deixar nosso barco se afastar um pouco mais daquele porto seguro. Com o tempo, podemos nos perder na imensidão dos desafios da vida. Oração e louvor são mais do que apenas expressão de devoção. Eles também são canais de bênçãos, assim como a chuva nutre a terra, trazendo flores e colheitas. Oração constante e louvor sincero abrem as portas do céu, permitindo que as bênçãos de Deus fluam em nossas vidas. Quando nos comunicamos com Deus através da oração, alinhamos nossos desejos com os dele, abrindo caminho para bênçãos adequadas às nossas necessidades mais reais. Por outro lado, louvor é o nosso reconhecimento do amor e da soberania de Deus, a nossa gratidão genuína por suas obras. Quando louvamos, reconhecemos e celebramos as bênçãos que já recebemos, não importa quão grandes ou pequenas. Também reconhecemos e celebramos as bênçãos e progressos que esperamos receber. Esse coração grato atrai ainda mais bênçãos. A Bíblia nos mostra, em Salmo 67, versículos 5 e 6, que o povo te louve, ó Deus, que todos os povos te louvem. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Esse versículo deixa claro a ligação entre o louvor e o derramamento de bênçãos. Então, ao vivermos uma vida cheia de oração e de louvor a Deus, não só nos firmamos em Deus, mas também nos colocamos no caminho direto de suas bênçãos abundantes. Agora, lembre-se disso. Enquanto viajamos pela vida, sejamos sábios, reconhecemos
as barreiras em nossas vidas, removamo-las e nos alinhemos com o propósito de Deus, assegurando assim que não bloqueamos, mas sim abraçamos as bênçãos que Ele tem para nós. Seja hoje o dia de transformação, de abertura e de bênçãos abundantes. Nosso Criador, em sua sabedoria infinita, nos deu o livre-arbítrio e com ele vem a responsabilidade pelas escolhas que fazemos. Se nossos corações e mentes estão cheios de dúvida, negatividade ou distrações, fica difícil que as bênçãos de Deus encontrem seu lugar em nossas vidas. O rio sempre fluente está sempre lá. Só precisamos estar abertos e prontos para receber dele. Não bloqueie suas bênçãos. Deixe-as fluir agora para todos aqueles que ouvem a minha voz. Vamos ao Senhor em oração. Eu convido você a fazer esta oração comigo, para que você possa receber todas as bênçãos desta oração. Oremos ao nosso gracioso e amoroso Deus. Pai Celestial, Criador de tudo que há no céu e na terra, nós louvamos o seu nome poderoso. Nós te agradecemos, Senhor, que você é o provedor de todos os bons dons e a fonte das bênçãos abundantes. Hoje nos aproximamos do seu trono com um coração humilde, pedindo seu perdão pelos momentos em que colocamos barreiras, conscientes ou inconscientemente, no caminho das suas bênçãos. Por favor, purifique o nosso coração e nos guie para sempre permanecer aberto e receptivo à sua graça abundante. Pai, perdoa-nos pelas nossas faltas, assim como perdoamos todos que nos ofenderam. Em nome de Jesus, declaramos que todas as barreiras da nossa vida, cada obstáculo que impede nossas bênçãos, sejam arrancados e rejeitados. Cada cadeia de dúvida, medo e incredulidade que nos prende, nós as rompemos agora, em nome de Jesus. Nós rejeitamos a preguiça espiritual, todo o espírito de negatividade, de ressentimento ou de orgulho que possa estar atrapalhando o nosso crescimento espiritual. No poderoso nome de Jesus, declaramos que tudo está cooperando para o nosso bem e não para o nosso mal. Pai, que possamos andar na plenitude das suas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que já recebemos e pelas bênçãos que virão. Senhor, obrigado por nos curar. Agradecemos-lhes pela sua proteção divina. Te agradecemos pela sua graça maravilhosa. Pai, trazemos diante de Ti os nossos entes queridos. Peço que você cuide deles, os orientes e os abençoe abundantemente. Pai, assim como você nos mostrou a importância de não bloquear suas bênçãos, oramos para que os seus corações também sejam receptivos a esta verdade. Proteja-os de todas as forças que possam estar trabalhando contra eles e, em nome de Jesus, deixe-os experimentar um transbordamento da sua graça, amor e favor em todas as áreas das suas vidas. Oramos para que uma poderosa onda de despertamento espiritual e realização varra cada coração que me ouve. Deixe as escamas caírem dos nossos olhos para que possamos ver claramente as formas pelos quais podemos estar bloqueando nossas próprias bênçãos. Acenda em nós um desejo ardente de nos aproximarmos mais de Ti, de viver em harmonia com a Tua vontade e de ser vasos abertos, prontos para receber Seus dons infinitos. Obrigado, Pai, por ouvir e atender a nossa oração. Com o coração esperançoso, estamos ansiosos pela manifestação das Suas bênçãos abundantes em nossa vida. No precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.